Ok, a gravação foi iniciada. É, Nós vamos hoje, então, tratar de mais uma etapa do projeto. Lembrando que eu faço aqui no sistema de vendas e vocês desenvolvem, aplicam os conceitos no projeto da lavação. Na tela da TV, o diagrama de classes do sistema de vendas. Vou ampliar aqui para dar um foco, né, na parte que nós vamos tratar hoje. A parte que nós vamos tratar hoje, acho que eu mudei alguma coisa aqui. Ctrl Z nele, eu devia congelar esse negócio aqui para não mudar, né? Perigoso. A etapa que a gente vai ver hoje, ela trata do mapeamento de classes associativa, tá? Então, usando DAO aí, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lembrar que no semestre passado vocês desenvolveram todas essas etapas, mas só, né, camada de domínio, que a gente está botando, então, as demais camadas agora para dar uma interatividade maior para a aplicação, indo desde a camada de apresentação até a persistência de dados, certo? Então, às vezes vale abrir esse diagrama que vocês têm disponível também no Moodle, está na atividade 2, né? Inclusive, recentemente eu atualizei os dois diagramas lá. É, Aí, Boa tarde. Aí, vamos lembrar que a gente fez as etapas 1, 2, 3 do estudo, então a gente vai para essa etapa 4. Na etapa 4, nós temos essa classe associativa, então. Onde que está, né, a classe associativa? É a relação ali existente entre produto, venda e item de venda, certo? Lembrando que a classe associativa, ela também, em alguns casos, é utilizado um conceito de classe intermediária. Tanto é que o assunto eu tratei com vocês como classes associativas ou intermediárias. Normalmente, esse conceito se aplica quando você tem uma multiplicidade muitos para muitos. Mas classe associativa também ela acaba sendo aplicada, né, quando você tem uma classe que você quer armazenar, né, detalhes de uma determinada transação. Por exemplo, no sistema de vendas, nós temos o produto e nós temos venda de produto. Nós queremos registrar venda de produto. Como podem ocorrer várias vendas e o produto pode estar, né, em várias vendas, então aí a gente já vê a multiplicidade, muitos para muitos. A classe intermediária, ela está mais aí por uma particularidade que é de manter alguma informação a mais em cada uma das transações, que é a quantidade de produto vendido e o valor do produto. Lembrando que nem sempre o valor do produto será o valor de venda dele. Eu explicava isso para você semestre passado. Casos de erro, casos de dar um desconto particular ali para um cliente ou outro, né, por algum motivo de você não mexer no preço corrente do produto, mas a necessidade de você armazenar o valor real da venda. Então, aí vai bem nessa ideia de classe associativa. Né? A classe associativa ela tem essa característica, né? E você tem, por exemplo, a classe A, você tem a classe B, então, teoricamente, uma associação entre elas,
Mas quando você quer, então, registrar algum detalhe, uma ocorrência dessa associação, você entra, então, com a classe associativa, que é representada por uma linha pontilhada, né, vinculada à linha principal da associação, e é o que garante aqui a relação de A com B, que vai manter alguma informação extra de A com B. Quando classes intermediárias, né, se eu falar de classe intermediária, a representação ela é um pouco diferente. Você tem a classe A, você tem a classe B, e por ser intermediária, ela fica entre as duas. No caso, em ambas as situações, né, muito se aplica quando você tem A e B, e você diz que uma ocorrência de A possui várias de B, e B pode estar em várias ocorrências de A. Então, é a relação muitos para muitos. Quando você faz isso, logo, então, você diz que uma ocorrência de A pode estar várias vezes em A e B possuem uma ocorrência de A. Da mesma forma, você diz que B pode estar em muitas ocorrências de A e B, assim como AB, né, tem uma ocorrência de B, certo? Então, a relação ela melhora nesse sentido e principalmente para você manter essa multiplicidade, para você ter um controle melhor dentro da sua aplicação depois. Ou seja, A e B vai concentrar uma série de registros onde frequentemente A e B, né, estão presentes. Isso aqui se aplica em cupons de notas fiscais, se aplica, por exemplo, em turmas de um determinado curso, né? Então, por exemplo, vocês, alunos, estão cursando, né, técnica de desenvolvimento de sistemas. Eu posso dizer que um curso técnico de desenvolvimento de sistemas tem vários alunos, e vários alunos fazem esse curso. E aí eu tenho que considerar as disciplinas do curso. Então, nesse sentido, o que normalmente eu uso para controlar essas ocorrências que são dinâmicas, cada semestre muda, eu entro com uma classe intermediária ou pode ser também uma classe associativa, que é onde eu vou registrar, né, as diversas ocorrências dessas entidades que são, por exemplo, né, as extremidades que identificam os elementos principais que são unidos, então, na classe intermediária ou associativa. Certo? Então, essa é a ideia. Isso aqui vocês viram também em banco de dados, né? Então, uma solução para quando você tem a relação com muitos parâmetros. E, obviamente, que pensando em banco de dados, você tem que resolver lá na parte do banco essas questões aí também. Beleza? Bom, esse mesmo conceito, ele se aplica este mesmo conceito, ele se aplica no sistema de lavação. Só para a gente lembrar, né? Vou abrir aqui, então, sistema de lavação, modelo. E é essa etapa aqui, né, da ordem de serviço, que é composta, é uma composição composta por serviços. Eu posso fazer essa leitura direta, né? Então, uma ordem de serviço é composta por serviços. Mas, na verdade, quem mantém o histórico disso, pelo fato de serviços estarem em várias ordens de serviço,
Quem vai manter o histórico disso vai ser a classe intermediária, que eu chamei ali de itens da OS, certo? Então, quer dizer, eu posso afirmar que uma ordem de serviço é composta por itens de OS. E cada item de OS é um serviço, certo? Só que, claro, eu vou manter o estado de cada um dos serviços, né? Na sua origem, na sua forma original. Quando eu faço o cadastro dos elementos, eu posso fazer o cadastro separadamente. Tanto é que podemos recuperar agora aqui o histórico que vocês já implementaram, o cadastro de serviço já está pronto. Agora, o que a gente vai fazer é usar ele para adicionar aos itens da OS. Então, o serviço tem que estar pronto agora, porque nós vamos adicionar, né, itens de OS na OS e é composta, então, por serviço, certo? Então, é esse o mecanismo. Bom, em termos de projeto aqui, né, o que a gente precisa fazer para que a coisa funcione desta forma? Então, primeiramente, né, nós vamos lembrar daquele passo a passo, né? A gente vai continuar nesse processo. É necessário lembrar que a gente precisa executar aí o script de banco de dados. Vamos lembrar também que todos os projetos estão disponíveis no Git. E é justamente o projeto agora que nós vamos trabalhar aí, eu vou abrir ele. Até então, a gente tinha trabalhado, né, até o sistema de vendas JavaFX parte 3. Hoje é o dia da parte 4. Vamos abrir aqui, eu vou abrir o IntelliJ. Lembrando que na pasta Resources do projeto, vocês encontram os scripts de banco de dados. Hoje nós vamos trabalhar o último script, que é o script Sistemas de Vendas 4. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar, então, venda, produto e itens de venda, enquanto que vocês... Itens de venda, não vamos falar a coisa certa. Será que é itens de venda mesmo? Itens de venda. E, ao mesmo tempo que vocês, então, no processo da lavação, vocês vão utilizar... Onde eu uso produto, vocês é serviço. Onde eu uso venda, vocês é ordem de serviço. Onde eu uso item de vendas, vocês é item US. Quero adiantar um pouco para vocês também que para vocês ele é um pouco mais tranquilo fazer esse projeto, tá? E explico por quê. No sistema de vendas, eu implantei um controle de estoque, né? Algo que um diferencial ali do que o Rafael Mesquita fez, né? Então, por ter esse controle de estoque, todo lançamento que eu faço de venda, eu tenho que controlar o estoque. Ou seja, se eu vendo um produto, eu tenho que retirar esse produto, uma quantia do estoque. E eu tenho que verificar se tem estoque suficiente. Tem um momento que eu tenho que repor o estoque, certo? Vocês não têm isso, serviço não tem estoque. Serviço, se fosse o caso, era disponibilidade, né, para fazer o serviço, que seria mais assim uma questão de agendamento. Coisa que eu não cobrei de vocês, não estou cobrando, mas se vocês quiserem fazer, seria um diferencial também, né? Fazer um sistema para agendamento.
Então, deixar ali que dois ou mais serviços, né, tem uma mesma agenda, né, conflitando e daqui a pouco prejudicando ali o meu compromisso em fazer uma entrega adequada de serviço, tá? Mas, enfim, isso é detalhe. Tem muito mais coisa que se poderia pensar nesse sistema de vendas, né? Então, se isso é uma coisa que vocês têm que começar com o tempo, refletir sobre os assuntos que vocês vão desenvolver. Ah, mas o que mais que eu poderia colocar? Só que não pode ficar inventando muita coisa, porque daqui a pouco fica cansativo e fica uma aplicação aí que é cheia de recurso e pouco utilizável. Tem isso, né? Eu, por exemplo, no tempo que eu já desenvolvi sistemas, até na época que eu trabalhava na empresa em Ijuí, né? Na Procis Informática, a gente acabava sendo consultado por várias pessoas interessadas em nosso sistema, justamente pela objetividade, né? O mercado já tinha um monte de soluções, mas cheio de coisa pouco utilizável, difícil de trabalhar, né? Pouco intuitivo, bom, intuitividade na época ali os programas feitos em COBOL, modo texto, era um pouco mais difícil, mas dava para se fazer, né? Se usava de muitos atalhos, coisas, então era um diferencial, né? E e assim a gente tem que pensar também. Não adianta você ter um monte de coisa, né? Um canivete suíço e não saber usar ele. Ou dificultar a vida do usuário, né? Então, por exemplo, né, você entrega lá um canivete suíço, né, para alguém que queira lá dar uma ajeitada na unha, quando na verdade lá o indivíduo só queria dar uma lixadinha, né? Então, às vezes, é só uma lixinha é o suficiente, né? Então, é mais ou menos esse sentido, beleza? Ok. Então, vou pegar esse script do sistema de vendas 4 aqui. É, Vou copiar ele no Workbench, vou colar ele, então, em um novo texto aqui. E para não me comprometer, isso aqui estava funcionando, né? Então, nas outras aulas eu tentei ajeitar alguma coisa aqui, outra ali, acabei me complicando, né? Depois tive que voltar atrás. Então, esse aqui está tudo bem, a princípio é para estar, né? O nome do script aqui, ele vai criar o esquema DB Vendas 4, certo? Aqui, então, ele tem tudo que a gente fez anteriormente, ou seja, a tabela de fornecedor, a tabela de nacional, que faz ali uma relação um para um com o fornecedor, na ideia de a gente poder implementar a herança, fornecedor internacional, a categoria, o produto que tem relação com categoria. Opa, desculpa. A categoria fornecedor, o estoque, que é uma relação um para um com o produto, no sentido de implementar composição, e seguimos em frente. Tem o cliente, lembrando que o cliente no meu vendas é diferente do cliente de vocês, que implementa a herança, e aí agora vem a parte de venda, certo? Então, venda, na verdade, eu vou criar mais duas tabelas a partir de agora daquilo que a gente já fez até então. Produto eu já tinha. Agora eu preciso ter a relação de venda com o produto. Então, a tabela de venda, ela está sendo criada e também a tabela item de venda, que é o que faz essa relação intermediária resolvendo o problema do muitos para muitos, certo? E mantendo dados exclusivos dessa transação. Então, a venda ela vai ter o ID, a data da venda, o total da venda, a situação, se está pago ou não,
uma taxa de desconto para o total da venda. A empresa aqui é só uma string para manter o nome da empresa que está fazendo as vendas. A situação da venda é um enum, que pode ser finalizada, cancelada ou aberta. E como default, toda venda eu abro como aberta. Aí a venda ela é feita para um cliente, certo? No caso de vocês, a ordem de serviço, né, ela é feita para um veículo. Lembro disso, né? Aqui eu coloco o cliente, onde eu tenho o cliente aqui, para vocês vai ser o veículo. O cliente vocês vão conhecer como a relação existente com o veículo, né? Então, a ordem de serviço de vocês é para o veículo. É o veículo que sabe quem é o proprietário daquele veículo, beleza? Bom, aí a constraint, né, uma chave primária, e uma constraint aqui, que vai ser a chave estrangeira de venda com cliente. No caso, vocês vão ter uma chave estrangeira que vai ser a ordem de serviço com o serviço. Com o veículo, desculpa, com o veículo, certo? Agora, o item de venda, que é aquela que mantém os registros das duas entidades, venda e produto. No caso de vocês, ordem de serviço e serviço. Item de venda, ela vai ter aqui um identificador, uma quantidade, um valor, o ID de produto e o ID da venda. Então, esses dois elementos aqui, ó, gente, é o que faz justamente a união ali das duas entidades. Venda e produto. No caso de vocês, vai ser, então, serviço e ordem de serviço. Beleza? Aí eu tenho a chave primária, que vai ser o próprio ID do item de venda, e as constraints, certo? Que são as chaves estrangeiras. Uma para nesse caso aqui, uma para venda e outra para produto. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é esse ID, certo? Para os nossos projetos que nós estamos fazendo aqui, tá? Uma fase mais experimental, quase que não há problema. Mas se você levar isso para uma aplicação real, esse ID ele pode começar a ser problema. Nesse caso aqui, desse item de venda, certo? Por que pode ser problema? Não precisam querer corrigir agora, mas se pensar em uma solução, beleza. Aqui só vai ficar o alerta para o futuro de vocês, né? Por que pode ser problema? Pode ser problema porque, teoricamente, né, eu crio um estabelecimento, eu quero que ele prospere. Tá? Eu não vou criar alguma coisa para abrir hoje e fechar mês que vem. Né? O meu sonho é manter isso, né, por gerações e mais gerações. Então, o que acontece se eu deixar esse ID do jeito que está? Acontece que ele é um inteiro. Então, o inteiro tem uma capacidade, né? É 4 bytes. Então, embora essa capacidade seja razoavelmente grande, e se eu colocar só valores positivos, isso aí vai para casa dos 5 bilhões, alguma coisa assim, dependendo do estabelecimento, do comércio que eu tenho, tá? 5 bilhões pode começar a ser um número pequeno. Pega uma Amazon da vida, né? Isso aí facilmente você estoura esse valor. Então, o que normalmente se faz como estratégia? Né? Você pode adotar como estratégia aí, por exemplo, usar o ID do produto e o ID da venda como chave primária, fazer uma chave primária composta. Opa, mas se eu tenho o ID de produto e ID de venda como chave primária composta,
uma nova venda pode ter a ocorrência, né, equivalente, né? Ou eu posso repetir esse produto, um produto, né, dentro da própria venda, né? Então, a chave composta, daqui a pouco, você pode ter conflito, certo? O que que se faz? Normalmente, você pode colocar como chave, uma chave primária composta, né? Seria ali, então, o ID da venda, o ID do produto e talvez aqui um campo sequencial, certo? Que poderia ser uma espécie de ID ali, só que ele é iniciado em cada nova venda. Então, se eu colocar 3 produtos, por exemplo, eu tenho a venda 1, vamos supor que seja o produto 1 também, está fraco. Então, vamos lá, também está fraco. Na primeira ocorrência, eu teria isso aqui, ó, os favoritos, para montar uma chave primária composta. Está perfeito, né? Primeiro registro, não tem problema. Vamos supor que essa venda vai ter mais um item. Então, vai repetir um, que é a mesma venda. Vamos supor que seja um outro produto, sejam 2, e a sequência, né, será o segundo item, 2. Então, a chave é diferente. Fechou. Né? Agora, vamos uma terceira ocorrência aqui. Ó. A mesma venda, vamos dizer que adicionou mais uma vez o produto 1. Então, aqui que já daria problema se eu mantesse só esses 2 campos como chave primária composta. Já daria conflito. Né? Aqui é o que vai fazer a diferença, ó, se eu colocar uma sequência. Certo? Então, as chaves vão ser diferentes. Se você agora abre uma nova venda, não tem problema. Vai começar aqui a sequência em um de novo. Né? Então, por exemplo, a venda 2 pode ser o produto 2 e aí a sequência 2. Então, esse cara aqui nunca vai deixar que ela seja igual. Isso poderia ser considerado como os itens. Ali não tem o. Quando a gente tinha um ponto fiscal, por exemplo, o item de venda, não poderia ser uma por isso aqui. Só que isso aqui daí é um controle. Você tem que fazer um algoritmo para controlar isso aqui. Ele não tem autoincremento para esse tipo de situação. Beleza? Então, só para você saber que nem sempre a vida vai ser resolvida com autoincremento, tá? Passado lá para gerar um OS, porque pode ser aprimando o mesmo dia. Mas como é pequeno, deixei pouco lá. Mas tá você deixar o minuto e o segundo longo, número grande, e mais 6 números aleatórios, porque em ordem crescente que eu tinha. Mas eu cheguei a OS e fez esse formato. Sim. É possível também, né? Às vezes tem que só cuidar para ver se tu não vai criar um valor depois muito complicado de recuperar ele, entende? Uhum. Você vai trabalhar com alguma coisa assim que esteja também, porque é um controle interno de sistema, né? Então, o ideal é que você tenha ideia ali de como ele está sendo gerado e controlado. De resto, pode ser mais fácil, pode ser mais complexo, aí, beleza? Tem garantia de que não vai estourar e ou no próximo dia vai virar muito diferente. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Aqui, gente, tem um detalhe, tá? No item de venda. Então, a gente vai manter aqui a quantidade, o valor e o ID do produto e ID de venda. Mas a ideia aqui é que se eu remover uma venda, que os itens de venda sejam removidos também. Então, para isso foi colocado a cláusula delete cascade para a chave estrangeira de item de venda com venda, certo? Só nessa situação. Para produto, não, porque a ideia não é remover os produtos
Se eu remover uma venda, eu vou remover os itens de venda. Os produtos vão continuar lá no estoque, eu vou poder usar em uma nova venda, entenderam? Então, a composição, a relação direta venda e os itens de venda, não o produto que está lá na ponta. Mesma coisa para vocês ali, né? A ordem de serviço e os itens da ordem. Tá? O serviço você deixa lá bonitinho, você só usa ele como referência para criar os elementos da ordem de serviço. Beleza? Bom, feito isso, né, são criados aqui alguns registros para exemplificar. Então, por exemplo, aqui, ó, uma venda, né, e 2 itens dessa venda, certo? Aqui uma nova venda e 2 itens para esta venda. Aqui, no caso, com esse registro manual aqui, o estoque não foi controlado. Então, aqui vai qualquer coisa que é só para mesmo testar, né, a funcionalidade aqui do banco. Beleza? Boa tarde. Correto? Acho que de banco de dados é isso, tá? De banco de dados é isso. Então, basicamente, gente, rodar o script aí, rodar o script aí, que eu vou fazer agora. Maravilha, ó, tudo verdinho. Tudo verdinho. Com isso, foi criado um esquema DB Vendas 4. Está aqui ele. Com todas as tabelas que nós precisamos, né? Categoria, produto, cliente, fornecedor, internacional, nacional, a venda, os itens de venda. Inclusive aqui, ó, em venda, eu já consigo ver que tem 2 vendas e em item de venda tem que ter 4. Olha só. Por que 4? Porque 2 itens de venda é da venda 1 e 2 itens de venda é da venda 2. Certo? Então, tá tudo corretinho. Muito bem. Essa é a primeira etapa do nosso script. Preciso abrir ele, lembra? Está lá no Siga, né? A imagem que eu fiz lá para vocês. A próxima etapa, agora já falando de programação, é a gente dar jeito aqui na base de dados, né? na classe Database MySQL, que é o banco que nós estamos utilizando, e nele aqui a gente vai conferir se está tudo certo aqui, o nome do banco, está ok aqui, DB Vendas 4. A questão da senha aqui, que eu não uso, eu uso senha, né, onde eu fiz o projeto e aqui nos computadores do IFSC não tem. E de resto é isso, né? Então, essa classe está ok, conferida. Feito isso, eu já posso colocar o projeto para executar. Vou executar o projeto e mostrar para vocês como que está funcionando essa ideia, né, do sistema aí de venda. Então, a venda, gente, ela é considerada como um processo e não mais assim um simples cadastro. Note que até agora a gente fez todos os cadastros básicos da aplicação, que são as fontes de dados que nós precisamos para fazer processos. Sistema é assim, normalmente a gente projeta os cadastros gerais e depois a gente começa a pensar nos processos. Os processos são todas aquelas operações que trabalham com base, né, nos dados gerais. Por exemplo, agora, uma venda, ela ocorre para um cliente, um cliente, ele acaba, então, comprando produtos, e esses produtos fazem parte de um histórico de vendas. Isso é processo. Então, eu estou juntando várias entidades para
compor uma maior, que, vamos dizer assim, é o que dá mais sentido para a aplicação. A ideia também será no sistema de lavação, né? Vocês têm lá o veículo que a gente fez, todos os cadastros gerais, modelo, marca, reaproveitando dados e tudo mais. A gente determinou que um veículo tem um proprietário, no caso, o cliente, que ainda pode ser pessoa física ou jurídica. Vocês fizeram os cadastros de serviço, agora é hora de vender serviço, é hora de fazer o sistema para realmente dar um sentido para a lavação, ou seja, as ordens de serviço. Em alguns casos, até, né, além de ordem de serviços, algumas empresas implementam ainda algo que é muito próximo de ordem de serviço, que é o orçamento, que é uma outra coisa. Eu teria que criar as tabelas para isso, né? Orçamento, basicamente, vai o que tem numa OS, só que o orçamento ela só determina valores para quem é o orçamento e o prazo, a vigência daquele orçamento, né? O cliente concordando em fazer, você até pode importar os dados do orçamento para o OS e aí gerar o OS para executar o serviço. Ou, no caso, um registro, né, de uma operação, de um processo que realmente vai ser executado. Beleza? Bom, então, por isso, vocês vão encontrar, né, o menu Processos. No menu Processos, eu tenho dois processos, que é o estoque e a venda. O estoque, eu já falei para vocês, é uma particularidade dessa proposta aqui, para manter o estoque de produto. Então, eu tenho operações de reposição, né, do estoque, de inicialização desse estoque. Eu tenho aqui processo para ativar, inativar, né, bloquear um estoque e outras operações aí que vão validar, então, as transações com o estoque. Vocês não têm isso, mas fica o exemplo para quando vocês tiverem operações que movimentam algum tipo de... né, que é necessário um processo para movimentar valores de outras entidades. No caso de vocês, o processo, enquanto eu tenho aqui venda, vocês vão ter, então, a OS. Tá? Esse é o processo que vocês vão fazer. Aqui no processo de venda, eu coloco aqui 3 informações, né? Que é o ID, a data e o cliente. Note que o ID e data são informações da própria venda. O cliente já é uma entidade associada, né? Onde eu estou carregando os dados já de um objeto, certo? Se eu selecionar uma venda, nos detalhes da venda, eu vou visualizar aqui o quê? A data da venda, o valor total, se teve desconto ou não, aqui não teve, e a situação da venda finalizada e qual foi o cliente. E também a opção ali se foi pago ou não. E cadê os detalhes da venda? Tipo, vocês viram que cada venda tinha 2 itens de venda. Bom, aí é necessário começar a avaliar se não vai ser muita informação para carregar numa tela só, né? Então, às vezes, é mais apropriado, se tiver muitas informações, eu até poderia colocar aqui embaixo um gridzinho para exibir várias linhas de produtos dessa venda. Poderia, né? Com uma barra de rolagem e tudo, mas lembrando que essa tela ela não é editável, tá? Ela é só para efeitos de visualização. Então, se eu quero ver os detalhes de uma venda, eu posso abrir aqui alterar, atualizar, alterar. E aí eu vou ter mais detalhes, certo? E aqui estão os produtos, os itens da venda, ó.
Então, isso é o que vocês vão precisar aí também, certo? Vou mostrar para vocês aqui o registro de uma nova venda. Olha só. Primeiramente, eu vou dizer quem é o cliente. Aqui, por exemplo, vou pegar Marilene, certo? Se eu pego a Marilene, é um registro que já existe. Imagine que vocês vão abrir uma US para um veículo. Vocês vão colocar a placa. Selecionada a placa, vocês podem já trazer os demais dados do veículo, só para exibir, não para alterar. Como, por exemplo, o nome do proprietário, no caso de vocês é cliente também, trazer o modelo, a marca do veículo, trazer aqui, por exemplo, a observação, aquele campo observações do veículo, certo? Só para efeito de visualização mesmo. Aí vocês vão marcar qual é a data daquela ocorrência. Esse aqui vocês não têm, né? Agora, a gente vai começar a montar os itens do processo de venda, certo? Então, para isso, eu tenho produto. São vários produtos. Aqui nesse exemplo, nós estamos com 2 agora. Mas aqui apresentaria todos os, no caso de vocês, todos os serviços. Agora vocês vão ver a importância de usar aquele campo categoria do veículo. Porque se o veículo tem categoria, o serviço tem categoria, na hora de listar aí os serviços, vocês só vão trazer os serviços compatíveis com aquela categoria. Se você não fizesse aquilo, você traria todos os serviços aqui, de categoria pequeno, médio, grande, sendo que o veículo, de repente, é veículo pequeno, tá? Então, aí vai aplicar melhor aquela situação. Ok? Aqui, no meu caso, eu seleciono o item, eu tenho que informar aqui qual é a quantidade. Esse campo vocês não têm, certo? Mas vocês têm um campo que é o valor. Tá? O serviço, ele tem um valor, mas pode ser modificado, pode ser nessa hora. Lembra daquela situação que eu expliquei para vocês lá? A lavação do veículo é R$ 60. Aí, uma segunda-feira, 6 horas da manhã, não tem ninguém lá na lavação, né? Aí o cara diz, 60 eu não tenho, só tenho 50 aqui, mas tem que deixar, vou embora. Aí o cara olha assim, o pátio vazio, olha cinquentão, sessentão, cinquentão já basta para hoje. Manda para dentro do pátio aí, vamos lavar. Só que nesse caso, o serviço ele continua sendo de 60. Só para aquela ocorrência ele vai cobrar 50. Então tem que anotar isso, porque no item de venda vai ficar esse histórico. É para não dar furo no caixa depois. Nós não temos controle de caixa. É um módulo que poderia implementar futuramente. Está vendo quanta coisa tem para fazer? De repente, como vocês vão ter, vai ter um período de férias. Alguns não tem tempo, não, senhor. Tu vê como é que é. Não vai precisar, então, logo preparar, fazer o PI nas férias, para estudar aqui, para estudar no estágio. Pega leve. Eu só falei isso para ver se vocês estavam atentos. Basta, então, estar atento que é uma coisa. Atenção total. Férias são muito mais dele. Beleza. Beleza. Gostei da manifestação. É isso aí. Não deixa quieto, não. Então, aí eu adiciono esse item e ele vai para a lista. Tá? Isso aqui, gente, se eu fosse fazer um sistema melhor, né? Imagine lá um frente de caixa numa loja, num supermercado, numa farmácia, onde eu só vou bipando os produtos e vai carregando na minha lista. Já vai dando ali os valores, as quantidades e vai marcando já o total. Não é isso que acontece lá na frente do caixa lá? Aí você vai lá e faz aquele chororô lá, olha só, esse produto aqui, disseram que hoje era 10% geral aqui. Pô, então você tem a opção aqui de chegar e colocar um desconto, né? Então, já marcou o desconto aí, ó.
Quer dizer, esse histórico não muda o valor do produto, mas nessa ocorrência, né, dessa venda, isso vai ser registrado, que deu tanto, que tem um desconto de 10%, então você mantém isso. E, além do mais, eu vou fazer um controle disso aqui no estoque, coisa que vocês não vão precisar se preocupar, né? A menos que vocês queiram inventar algum tipo de serviço lá que... Fazer controle de estoque de serviço, né? Acho que não vai dar dali. Estão vendo, então, a relação do um para muitos, muitos para um, mas, nesse caso, entendendo também que produto poderá estar em muitas vendas e vendas poderá ter muitos produtos. Por isso, a relação intermediária aí. Registrou, foi para o banco bonitinho e eu tenho lá, né, os detalhes. Olha só, gente. Se eu removo essa venda, tá? Vamos conferir aqui, ó. Se eu pesquisar no banco agora, olha só, a venda 3 aqui, ó, tem 3 itens de venda. Se eu remover esse carinha aqui, ele tem que remover, esse registro e todos os itens de item de venda. Automaticamente. Vamos ver, ó. Vou remover, certo? Ó, tem certeza que deseja excluir? Sim, ó, isso aqui tem confirmação, tá? Aí, se eu olhar aqui, ó, aquele Cascade, né, cuidou de eliminar todos os registros de itens de venda também. Beleza? No meu caso, ele é sempre mais complicado, porque eu tenho que estornar o estoque. Vocês não têm estoque, então o código vai ficar um pouco mais enxuto, melhor de trabalhar. Beleza? Então, a funcionalidade é essa, certo? Então, eu expliquei para você exatamente como é que se comporta essa relação aí. E aí, agora a gente vai para a parte da implementação desse negócio. Por onde começamos? O nosso script, né? A gente vai olhar para as classes de entidade. Domain. Uma das classes que eu vou implementar aqui é a classe venda, haja vista que produto já tem, certo? Vale olhar classe produto e vocês perceberem que produto não foi marcado nada em relação à venda ou item de venda. De vocês também, serviço não vai ter nada de item de OS, tampouco de OS, certo? Depois que você criou essa entidade, fez as relações dela lá certinho, está funcionando, você só vai usar ela. Não vai ter ligação nenhuma com essa... Por mais que ela esteja envolvida, ela propriamente não tem relação com, aqui no meu caso, com a venda. Certo? Agora, se eu olhar a venda, venda tem o ID, data, total, se está pago ou não, taxa de desconto, tem uma empresa que é estático aqui, o status da venda e, olha só, tem itens de venda como uma lista. E tem o cliente para o qual foi realizada essa venda. Vocês terão o quê? Itens de US e veículo. Certo? Opa, mas não tem nada de produto aqui, né? Porque quem controla os produtos de uma venda, olha que coisa linda, é os itens de venda. Como a venda conhece agora quais são os seus itens, logo, cada item saberá qual é o seu produto. Beleza? E quando eu faço uma lista dessa daqui, um cuidado que normalmente a gente deve ter é a implementação dos métodos para adicionar elemento à lista e remover elementos da lista. Isso aí vocês devem lembrar, né? Que elementos que são? O que eu adiciono na lista? Adiciono itens de venda ou removo itens de venda. Um outro detalhe importante: quem é que fecha o total?
O total de venda é um valor calculado. Lembra lá da questão de integridade de dados e tudo mais? Então, para isso, eu tenho um método calcular total de venda. Esse método é o que cuida de calcular o total, seja com desconto, seja sem desconto. Beleza? Então, cada item de venda vai ser calculado e gerado o valor total da venda por aqui. Vocês vão precisar de um método similar também, certo? O método getTotal, que é o método get para esse atributo aqui, ó, total de vendas, certo? Esse método getTotal, o cuidado que eu tenho é de, antes de simplesmente fazer um retorno de valor, é um pouco diferente dos getters que a gente faz, o cuidado que eu tenho nesse método é sempre passar pelo calcular total de venda. Questão de integridade de dados, porque total é um valor calculado. Se eu não fazer essa chamada, o que pode acontecer? Se eu adiciono um item, 2 itens, 3 itens, removo um item, tá? Pode ser que, ao adicionar, eu fiz o cálculo. Ao remover, talvez eu não passei por esse cálculo aí. Aí você vai ter o quê? A soma de 3 itens, quando na verdade seria de 2. Você removeu um. Então, esse método, dessa forma, me garante que sempre que eu chamar getTotal, eu vou ter um valor atualizado. Haja vista que o calcular total é o quê? É uma varredura através de um método for em todos os elementos da lista. Né? Calculando, processando isso. Eu já cheguei a falar para vocês que usando o Big Decimal, né, nós não temos o operador de adição puro conhecido, mais, menos o sinal, né, mais, menos multiplicação, divisão. Big Decimal, as operações são realizadas através de métodos, até para que ele consiga atingir ali, uma precisão mais adequada, ele faz o processo. Então, a gente usa os métodos add, subtract, multiply, por aí vai. Chegou a rimar. Beleza? Agora, item de venda. O que tem o item de venda? Lembrando que o item de venda conecta os dois aí. Então, o item de venda tem o ID, a quantidade, o valor daquele item. Normalmente, o valor do item eu começo assumindo que ele é o próprio valor do produto. Se eu quero modificar, através de um cálculo, alguma coisa, eu vou fazer esse processo. Aí eu tenho o produto e a venda. Um item de cada. Certo? Então, ele que faz essa amarração aí. O item de venda, o que ele é? Ele é um produto para uma venda. Enquanto que a venda tem itens de venda, uma lista. Beleza? E aqui o processo ele é mais simples, né? Tem os métodos getter e setters e tá tranquilo, ele só vai manter o histórico mesmo. Beleza? E esse histórico, depois, na hora de gravar no banco, eu tenho que mandar para a tabela item de venda. Ok. Perfeito? Então, isso são as classes de domínio. A gente vai agora para a próxima etapa do script. Até como está sendo gravado, né? Pode ser que eu falo os tópicos do script. O que está querendo dizer, né? Não me custa aqui fazer isso, abrir isso daqui, abrir aqui, né? Olha só, né? Lembro dessa imagem aqui, ó. Esse é o script que eu tanto falo, né? Que eu fiz com tanto amor e carinho aí no quadro para vocês, né? Com uma letra bonita, né? Que eu tenho, só eu tenho.
Nossa, isso aqui é o quadro, só assinar embaixo e largar, fazer uma plotagem numa parede, né, da casa, receber os amigos agora nas festas de fim de ano, né? Os olhares chegar, o pessoal vai fazer isso aqui como é que é instagramável, né? Você coloca olha só, cara, todo mundo tirando fotos, indo para as redes sociais, hein? Ó, se alguém colocar isso na rede social, me marca lá, tá? Então, manda ver lá. Vai ser legal. É... É... Tá, beleza. Acharam a mina? Tá. É... É... Então, a gente fez ali, né, os cuidados ali, né, da parte 3 e agora a gente começa a observar as classes DAO, ou melhor, a classe DAO, né? Uma das questões aqui, tá, gente, já que nós, já vocês todos, né, tiveram experiência lá em serviços web, e lá a gente usou Spring Data JPA, uma implementação de Hibernate. Se vocês quisessem trazer Hibernate para esse projeto, daria também, tá? Daria também. Só que aí, como ele é desktop, e aí o Spring, eu acho que ele não dá suporte a isso, aí você teria que trabalhar Hibernate puro, né? Então, teria que pegar a biblioteca do Hibernate e colocar no POM XML ali, né? Ver qual é a versão que tem, e aí declarar naquelas classes de entidade ali de domínio, declarar, né, as anotações para Hibernate. Aí tem que criar um Entity Manager, né, que é um gerenciamento de entidade, e criar as classes DAOs. As classes DAOs, elas vão seguir basicamente o nosso processo ali, só que com detalhes a menos, né? Todas aquelas instruções SQL que a gente colocou ali não é necessário mais colocar, tá? Só se você quiser mesmo fazer alguma SQL nativa, alguma coisa, daí tem as native query, ou se não, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, alguma coisa mais otimizada, tudo dá para inserir, né, no projeto. Inclusive, esses assuntos eu deixo nos estudos extras da disciplina, que tem vários recursos ali sobre JPA, para quem quiser implementar. Muito bem. Então, olhando para a classe DAO agora, né, gente? Esse é mais um caso aqui, né? Tipo, se eu tenho um venda DAO, preciso ter um DAO para cada entidade envolvida? Bom, produto já existe, é coisa dele lá, né? Eu só vou reutilizar, então é necessário. Mas venda, tem item de venda. Eu preciso necessariamente criar um item de venda DAO? Esse é um caso similar da herança ali também, tá? Eu não preciso. Opa, mas aí, ó, professor, você fez item de venda DAO. Mas eu fiz mais por causa do estoque, tá? Porque cada item movimenta o estoque. E o código está ficando muito complicado ali, né? Com venda DAO manipulando tudo isso. Então, eu resolvi separar, tá? Mas, de certa forma, a ordem de serviço de vocês, ordem de serviço DAO, já vai resolver também os itens da ordem, porque você tem que pensar que os itens da ordem, eu já estou dizendo, ainda mais que é composição, tá? Os itens da ordem é da ordem.
Então, teoricamente, quando você salvar uma ordem, você vai salvar os itens da ordem, certo? Quando você atualizar uma ordem, você atualiza os itens da ordem também, certo? Vai remover, então é isso. Tá? Então, não precisa criar, tá? No caso de vocês, um item OS da. Se criarem, seguir esse modelo aqui, não tem problema. Mas estou dizendo, não precisa. Tá? Eu até desafiaria vocês a pensar de outra forma mesmo, para resolver, tá? Para ver como é que fica. Bom, o Vendadal, o que tem? Então, o Vendadal, um insert para ele. Basicamente, né, eu vou definir ali o insert para cada um dos atributos, e a gente sabe lá. Então, data total pago, taxa de desconto, empresa, situação e o ID do cliente. Né? Então, a venda ocorre para um cliente. No caso de vocês, para um veículo. Aqui nada demais, né? Então, eu preparo aqui os dados da venda e um momento importante aqui, bom, esses enamos aqui, pouco sentido vai fazer aqui agora, né? Mas um dos momentos aqui importantes são os itens de venda. Como é uma listagem, tá, gente? Como é uma lista, eu tenho que fazer um for. Isso vocês não escapam de fazer também. E nesse caso aqui, eu uso o item de venda DAO para que cada produto que eu tiver nos itens de venda, eu vou, então, armazenar um item, certo? E aí, esse que é o dilema. Eu, além de atualizar aqui, ó, inserir um registro, olha só o que acontece. Eu insiro um registro, eu retiro o produto do estoque, eu atualizo o estoque, aí um atalho para vocês. Não vai ter isso, tá? Beleza? Então, vocês vão parar por aqui, ó. Se fazerem um item de venda, um item de OS DAO, você só vai fazer essa inserção e acabou. Ponto importante. Lembra que eu falei para vocês na aula passada de auto-commit, de commit, rollback? É um tipo de situação que vem bem aplicar. Por quê? A hora que eu gravar um registro, eu tenho duas tabelas no mínimo ali trabalhando, que no meu caso é 3 ainda, que é o estoque ainda. Mas no caso de vocês é serviço e item US. Então imagina que vocês começaram a gravar um serviço e aí você tem que pegar um por um dos itens e ir registrando. Imagine que na metade lá do segundo item deu algum problema. Você tem que aplicar um rollback para desfazer a transação, ou seja, faz o commitar lá no banco só no final. Colocou todos os registros, está pronto, manda para o banco. Se não, não. Beleza? Então, eu recomendaria vocês terem esse cuidado aí. Tá? Então, isso aqui vocês vão precisar, esse forzinho aqui. Ou seja, vocês vão registrar um serviço e cada um dos itens separadamente. Beleza? Ó, eu tô fazendo uso aqui de commit, né? E tal. Até o set auto commit true eu coloquei aqui num lugar que talvez não fosse o mais adequado. O ideal seria usar um finally. Ele está aqui, inclusive. Atualização. Mesma coisa, né? Vocês vão ver que o procedimento é o mesmo das outras entidades. O fato é sempre esse daqui, ó. Como se trata de uma lista, vocês terem que percorrer cada um dos elementos para ir atualizando essa lista de elementos. É o único detalhe diferencial aí, certo? E eu, de novo, né, tenho os problemas aqui. Se eu atualizo um item de venda, eu tenho que atualizar estoque, eu tenho que atualizar os itens de venda. Tá? Então, é um pouco mais trabalhoso, mas funciona. Remoção. Remoção é a tal da coisa. Tem cascade lá,
o que eu removo é a venda e os itens de venda. O produto não mexe. Lembra disso? Então, no meu caso, de novo, né? No meu caso, eu tenho que lembrar que se eu removo uma venda, eu tenho que estornar o estoque. Então, eu tenho toda uma movimentação. Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo aqui, nesse caso aqui, ó, passar um por um dos itens de venda, porque eu tenho que pegar a quantidade que foi, eu tenho que estornar o estoque, deu um trabalhão, certo? Até por isso que eu fiz o item de venda separado lá. Ok? Vocês é direto, gente, não precisa se preocupar com isso. Mas fica o exemplo para vocês saberem que tem coisas que dá dor de cabeça. E olha que na época que eu fiz isso aqui não tinha ChatGPT ainda. Aí o ChatGPT fui eu aqui, ó. E o Rafael Mesquita não implementava isso aqui, não. Bom, um listar. Um listar, gente, o que que eu recupero? Recupero inicialmente, né, a venda. E depois, cada venda que eu recuperar, eu tenho que me preocupar de buscar os itens de venda. Aqui tem um detalhe também, gente, que numa programação mais complexa, vale às vezes pesar. Se toda venda que eu recuperar, se eu realmente quero os itens da venda também. Às vezes eu só quero saber que dia que ocorreu aquela venda. Então, tem um pouco de carga de trabalho que você vai entregar para o servidor para uma determinada operação. Às vezes você só quer conferir para qual cliente que foi realizada uma venda, né? Se é um histórico assim. Então, às vezes você não precisa saber dos itens. Então, você vai começar a determinar. Aqui não tem, aqui ele é eager loading, né? É ganancioso aqui. Se eu carregar uma venda, eu carrego tudo da venda, o item da venda, quem é o cliente, qual o fornecedor do produto, faz tudo um arrastão ali, né? Isso não é legal. Tá? Bom, carregou a venda. Olha só, eu estou buscando quem é o cliente envolvido na venda. Estou buscando quem são os itens envolvidos na venda. Certo? Então, com base nisso daqui, eu vou ter cada detalhe dos elementos envolvidos em uma venda. E é isso que vocês vão precisar para serviço também. Gente, eu digo sempre assim, ó, que é o momento de fechar, né, o projeto assim com chave de ouro, porque todos os seus cadastros têm que estar funcionando para chegar nesse ponto. Se um deles deu ruim, nem avance, nem queira chegar aqui. Não, vou fazer alguma coisa só para dizer que eu fiz. Eu não, prefiro dizer assim, faz o que você consegue fazer, que é mais vitorioso do que começar a escrever uma montoeira de código e nem funcionar. Então, diga assim, eu sei fazer um cadastro de cor. Beleza, funciona. Do que eu sei botar um monte de código aqui, mas nada funciona. Né? Então, vamos nessa linha que é melhor. Cada passinho por vez. Beleza? Gente, eu acho que isso aí é isso. Depois é mão na massa, né? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para explorar aqui, então. Não. Eu quero terminar as views e os controles, que daí eu termino esse conteúdo, deixo vocês livre, leve e solto para desenvolver as atividades. E assim também eu posso entrar na minha reunião que eu tenho daqui a pouquinho e volto aqui para atender vocês. E depois já libero vocês, porque eu já vou para outra reunião. E depois já tenho aula da noite também. Vai aqui no banheiro pegar o café. Tudo bem, mas eu vou continuar aqui, tá? É uma questão de 10 minutinhos aqui, agora certo. Tá? Então, assim, a parte de view, gente, eu diria assim, a parte sempre, num projeto, tá? O mais complicado,
Tenha certeza, é essa até a parte de você fazer um mapeamento da entidade, de você determinar exatamente como será o seu banco de dados e como você vai oferecer esses dados, tanto no sentido de você enviar dados para um banco, como para receber. Isso é o alicerce da sua aplicação. Agora, o que vem em cima disso, tá, é mero detalhe. Alguns vão dar mais trabalho, outros menos trabalho. Imagina que tudo isso aqui que está pronto aqui, você pode simplesmente agora colocar um controller para serviço web e transformar tudo isso em serviço. Entendeu? E essa parte, ela não muda, é isso ali, vai estar funcional assim. Claro que você pode otimizar agora usando o Spring Data JPA, por exemplo. Bom, na parte de view, é aqui mesmo, né? Na parte de view, o que eu tenho aqui, então, é o processo de venda, né? O processo de venda, a questão aqui é organizar, né, os componentes que você vai querer visualizar, certo? No controller disso daqui, não vai mudar praticamente em nada, né, do que vocês já vinham fazendo até então. A única questão maior aqui, vamos pegar aqui o venda controle, ó. Olha só, carregar os dados na Table View é a mesma questão, tá? Selecionar os itens e mostrar isso nos seus detalhes. Aqui o único fato é que envolve mais entidades, então você tem que pegar dados de mais entidades, certo? O botão inserir aqui, gente, que é o cara que vai inserir um registro, uma das coisas mais de vocês ficarem atentos é esse cara aqui, ó. O 7, no meu caso, 7 vendas. De você será o 7 OS, que vai para o outro controller, ó. Vou ir para o outro controller, então, ó. Que é o momento de você carregar os dados na tela de alguém que já foi registrado, tá? Então, como se trata agora de uma tabela de itens de venda, eu tenho aqui, né, uma tabela dentro, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Dentro do diálogo. Opa, esse aqui é o controller, eu quero a view. Olha só, tem um grid dentro do diálogo dentro de uma outra tabela que são os dados da venda. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma grid aqui e vou colocar uma tabela de dados dentro dela, ó, que é para mim manter a lista de itens de venda. Esse é o diferencial. E claro, a partir do momento em que eu tenho essa lista, certo? Na hora de, por exemplo, confirmar, vamos pegar um botão confirmar aqui, ó, no diálogo de controller. Cadê? O botão confirmar, ó. Na hora de obter aqui cada um dos dados que a gente extrai da interface e joga para o objeto, no caso dos itens de venda, eu preciso saber disso também. Então tá aqui, ó. Seta o cliente da venda, se está pago ou não, a data, o status, a taxa de desconto. E cadê os itens de venda? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse botão adicionar, que é algo que não tinha nas outras interfaces, agora tem. Então, para cada elemento que eu adicionar na lista, eu já vou incorporando isso aos itens de venda do produto. Melhor, da venda, certo? Já vou adicionando isso para que depois eu consiga, então, manter a relação de venda com os itens de venda. Isso está sendo feito aqui, ó. Tá? Cada item de venda está recebendo, né, um novo elemento. Ok? Aqui eu tenho todo um controle para atualizar.
né? Por exemplo, eu posso... Querem ver aqui, ó. Se vocês fazerem isso, aí eu não sei se vocês vão querer fazer, tá? Mas eu tenho isso daqui, ó. Se eu pegar uma venda aqui já realizada, no alterar, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. Isso aqui é um menu de contexto. Vocês não usaram ainda até agora. Vê como é que faz, né? Menu de contexto, ó, botãozinho direito do mouse abre o menu de contexto. Ó, se eu colocar aqui do lado, ó, não faz nada, ó, botãozinho direito do mouse. Estão vendo? Clique aqui, ó. Ouçam, ó. Viram? Ó, aqui faz, ó. Certo? Então, a linha que está selecionada, se eu aplicar aqui, atualizar quantidade, ó. Se eu mover isso aqui para 3, ele vai atualizar o cálculo, tal, e já vai dar um valor. Eu tenho que confirmar isso aqui para o banco. Para mim, mexe um monte, porque tem que mexer estoque, não sei mais o que, pá. Entendeu? Se eu vir aqui, ó, remover um item, ó. Certo? No meu projeto, tem uma falha, que eu não chamo de falha, eu chamo de, né, observação, mantenho assim, que é para vocês não cometer o mesmo detalhe no projeto de vocês. Por exemplo, se está finalizada, como é que eu estou fazendo a atualização? Não deveria, e ele vai deixar. No projeto de vocês, não, porque o de vocês é a lei, né, do que o professor é capaz de fazer. Tá? Então, gente, esses detalhes, vocês vão ver que isso envolve código, que está tudo implementado aqui, por isso que vocês vão ver atualizar, remover, retirar, repor, reconstruir, reconstituir, tá? Tem a forma mais simples que não vai dar tanto trabalho, mas se vocês quiserem fazer alguns ajustes, aí vai melhorar um pouco, aí vai consumir um pouco mais de tempo. Tá? Gente, de certa forma, é isso, tá? É isso. Acredito que vocês consigam fazer aí o projeto, né, de lavação de vocês. Uma sugestão de tela para lavação não vai ter como capturar a tela, porque eu vou exibir lá no... Talvez ele pega, né, um pouquinho lá, mas vocês podem tirar uma foto da sugestão de tela que eu vou executar ali e compartilhar aí no grupo e tal. E foi só para matar a saudade um pouquinho, né, do NetBeans. Tem gente usando ainda, né? Ano que vem vai ser a virada. Mas vocês viram que eu já peguei, que eu já mudei aqui, foi que olha só, a sugestão de lupa. Mas a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Projeto do Peter aí, né? Ó, os detalhes. Esses são os detalhes, né, de uma lavação, de uma ordem de serviço. E para o diálogo seria mais ou menos assim, ó. Certo? Então, deixa eu fazer aqui uma nova ordem, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Ele seleciona a placa. Esse pesquisar dados não precisava, só bastava aqui modificar o combo e já atualizar os dados, ó. Mas ele traz ali o cliente, o modelo do veículo, a marca, a categoria.
a data em que a ordem vai ser executada. Aqui o serviço, ele não, o Peter fez isso. Ele cuidou de trazer só os serviços pelo tipo de categoria do veículo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma lavação completa. Ele já traz o valor e aqui tem o campo observação, né? Do que deve se fazer. Esse campo está lá também, né? Como atributo da ordem de serviço, né? Ou do serviço, do item da ordem de serviço. Né? Por exemplo, a lavação completa. Não passar silicone no interior do veículo. O valor aqui dá para mudar, tá? Senão ele vai manter o mesmo valor do serviço. Adicionou, ele já vai para os itens, ó. E já vai dando o total. Vamos colocar aqui um polimento. Polimento especial, 130. Sem observação. Adicionou, ó. 130, 80, 210. Tem o campo para dar um desconto geral para a ordem. E aqui o status, se vai manter aberta, fechado, cancelado. Então, continua aberto, inclusive dá para adicionar, o ideal é poder ir adicionando, né? Se eu confirmar isso daqui, ó, o ideal é eu poder voltar aqui e adicionar mais um serviço, por exemplo, se o cliente assim entender. Mas um dos problemas que o Peter não corrigiu aqui também, né? Se cancelar ou fechar, tá? Ele permite modificar os dados. O ideal, não. O ideal seria, enquanto está aberta, pode fazer o que quiser. Mas fechou, cancelou, acabou. Beleza? Então, vou deixar aí na tela, se alguém quiser tirar uma fotinha. Né? Hã? Essa tela não está no notebook, então ela não está sendo capturada. Tentar colocar uma lupa, daí fica melhor. Só que a lupa, ela encerra a aplicação. Não, ficou bom. Ficou bom aí? Vou tentar. Ó. Não, ficou bom. Beleza, gente? Então, eu encerro aqui a gravação e disponibilizo o tempo a partir de agora para vocês desenvolver aí as atividades. No retorno lá em janeiro, na última semana de janeiro, a gente retoma, né? Eu vou conferir ali a atividade que vocês desenvolveram. Espero que vocês estejam com tudo isso aí prontinho, né? Os cadastros, tudo, a ordem de serviço prontinho. E aí depois a gente entra ainda para finalizar ali com relatório e gráfico. Não. Das férias para o último final. Oi? Essas férias para o último final. Hoje? É o último não. Parei de compartilhar a tela, parei a gravação e finalizou.